E nesse vídeo nós vamos trazer para vocês todas as informações sobre o Tesouro Direto, sobre o Tesouro Selic e a mudança que aconteceu agora na última semana a respeito do Tesouro Selic. Você sabia que essa mudança pode ter tornado o Tesouro Selic bem mais atrativo? Então vamos lá, pessoal, vamos entender tudo a respeito do Tesouro Direto e do Tesouro Selic. Mas antes de você absorver todo esse conteúdo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. E é claro, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo surgir por aqui. E para a gente começar a entender tudo isso, vamos entender então o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um programa do governo nacional onde ele permite que qualquer pessoa compre títulos da dívida pública do Brasil como forma de investimento. E se você está se perguntando se isso é seguro, saiba que sim, é o investimento mais seguro que nós temos no Brasil, são os títulos do Brasil, são os títulos de dívida pública do nosso governo. E como eles funcionam? Da mesma maneira que quando você vai numa agência bancária, investir, por exemplo, num CDB, numa LCI, numa LCA, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para essa instituição financeira e ela vai te pagar juros para isso, né? E aí ela vai utilizar o seu dinheiro em determinado evento. Por exemplo, se for num CDB, ela vai utilizar o seu dinheiro para fazer um crédito pessoal, para fazer um empréstimo para outra pessoa. Se for numa LCI, ela vai utilizar o seu dinheiro no mercado imobiliário. Se for uma LCA, a instituição vai utilizar o seu dinheiro no mercado de agronegócios. E é assim que funciona. Você empresta dinheiro para a instituição reinveste o seu dinheiro em outras aplicações e te paga um pequeno juro por isso. No Tesouro Direto vai funcionar da mesma forma. Você vai estar comprando um título de dívida pública e o Tesouro Direto vai estar te remunerando com um pequeno juro por isso. Bom, agora entendido como funciona o Tesouro Direto, nós vamos focar no título aqui que é bem iniciante, bem conservador, que todo investidor deveria começar por ele. E é o título do Tesouro Selic. O Tesouro tem vários outros títulos, mas vale lembrar que nesse vídeo nós vamos focar no Tesouro Selic, não é mesmo, Cleiton? É isso aí. Para quem não sabe, como o próprio Eduardo acabou de comentar, então, seguindo nos títulos do Tesouro Direto, você tem títulos de longo prazo que vão estar atrelados à inflação. Também você vai ter títulos que vão pagar uma rentabilidade fixa para você, que são os famosos pré-fixados. Porém, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Tesouro Selic. Se você não sabe o que é a Selic, ela é a taxa básica de juros do nosso país. Então, antes de nós explicarmos bem o funcionamento desse título, você tem que entender como que funciona a taxa Selic. Em resumo, pessoal, e da forma teórica, a Selic é uma ferramenta de política monetária, ou seja, o governo utiliza ela para incentivar o consumo ou para desacelerar o consumo. E como que isso funciona? Funciona da seguinte forma: se porventura nós estamos vivendo em um momento onde tem muito consumo e muito dinheiro circulando na economia, isso acaba ocasionando inflação. E o governo aumenta a taxa Selic de forma que os empréstimos fiquem mais caros, porque dessa forma ele diminui o dinheiro que está circulando na economia e assim ele consegue controlar a inflação. Da mesma forma, é o momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento aí de pandemia de coronavírus, onde nós temos uma economia muito desacelerada. O que o governo está fazendo? Ele está reduzindo a taxa Selic. Hoje nós estamos vivendo uma taxa Selic mais baixa da história, a 2,25%. Por quê? Porque o objetivo do governo é que as pessoas e empresas vão emprestar dinheiro nas instituições para investir em si mesmas, né? No caso das pessoas, para que elas façam seus projetos, no caso das empresas, para que elas possam expandir suas linhas de produção e gerar mais emprego. Porém, nesse cenário não está funcionando porque o coronavírus realmente trouxe essa desaceleração. Por esse motivo que eu comentei, que seria na teoria que funciona dessa forma a taxa Selic. Ou seja, se tem muito dinheiro circulando, o governo aumenta a taxa Selic, assim ele diminui o consumo, controla a inflação. E se nós temos muito pouco consumo e muita pouca inflação, o governo reduz a taxa Selic, assim colocando mais dinheiro na economia e incentivando o consumo. E outra questão que as pessoas acabam confundindo é a taxa Selic com a taxa do CDI. Pessoal, todas essas taxas elas estão relacionadas a empréstimos e ao mercado financeiro. Porém, para facilitar o entendimento, como vocês podem estar vendo nessa imagem, elas andam literalmente juntas. Ou seja, se a Selic é 3%, o CDI vai ser 2,9%. Se a Selic é 2,25%, o CDI vai ser 2,15%. Ou seja, normalmente um décimo a menos do que a Selic, mas eles sempre andam juntos. Se a Selic sobe, o CDI sobe. Se a Selic cai, o CDI cai. E agora, voltando ao Tesouro Selic, ele acaba sendo um investimento de mais fácil acesso do Tesouro Nacional, porque sempre ele rende positivo. O que significa sempre ele rende positivo? Porque existem títulos do governo que eles vão pagar o prometido no vencimento.
Durante esse período entre a compra e o vencimento, ele pode oscilar, até mesmo de forma negativa. E isso não acontece com o Tesouro Selic. No Tesouro Selic, nós sempre temos uma rentabilidade positiva. Um exemplo como acontece na poupança ou num CDB, ou seja, juros sempre acima de juros rendendo de forma positiva para você. Outro ponto positivo é que no resgate ele é D+1, ou seja, você solicita o resgate e em um dia útil ele cai na sua conta da corretora. E quanto custa para você comprar uma cota do Tesouro Selic? Bem, como está aparecendo aí para vocês, ela custa mais de 10 mil reais. Mas calma aí, não precisa se preocupar que você não precisa de tanto dinheiro assim para comprar. Uma cota do Tesouro Selic ela é dividida em até 100 frações, ou seja, a partir de R$ 106 reais, você pode comprar uma fração do Tesouro Selic sendo um investimento mínimo. Então, a partir de R$ 100 reais, você pode comprar uma fração e a partir daí já está investindo na dívida pública do Brasil. Bem, e agora que entendemos tudo sobre taxa Selic, sobre título do Tesouro Selic, o Eduardo vai explicar para nós aí a diferença, as atualizações que nós estamos tendo no Tesouro Selic. E é isso mesmo, mas antes de a gente entender o porquê que o Tesouro Selic voltou a ser atrativo, voltou a valer a pena investir nele, a gente tem que entender, para quem está começando agora, quanto rende o Tesouro Selic, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, qual a rentabilidade do Tesouro Selic? E como o Cleiton explicou anteriormente sobre a taxa Selic, o Tesouro Selic ele rende exatamente a taxa Selic. Então, por exemplo, agora a taxa Selic está em 2,25% ao ano. Nós temos que lembrar que temos duas taxas Selic, a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over. E qual que é a diferença entre essas duas taxas? A taxa Selic Meta é aquela que é definida lá no Copom, que é o valor que é mostrado para todas as pessoas, todo mundo fica ciente disso, que atualmente está em 2,25%. E a taxa Selic Over é a taxa que realmente vai ser utilizada para balizar financiamentos, empréstimos e investimentos. E essa taxa ela fica um pouquinho abaixo da taxa Selic Meta, ela está em torno hoje de 2,15% ao ano. Então todos os investimentos que correspondem à Selic vão ser balizados por ela. E para você entender o que significa esse 2,15% ao ano e quanto que o Tesouro Selic está rendendo em comparação ao nosso investimento mais comum que todo brasileiro conhece, a poupança ela rende em torno de 70% da taxa Selic Over. Então ela vai render em torno de 70% de 2,15%. Já o Tesouro Selic, ele tem a rentabilidade de 100% da taxa Selic Over, ou seja, ele vai render 100% os 2,15%. Aí vão ter algumas pessoas que vão dizer, mas o Tesouro Selic tem imposto de renda. E ele tem sim, mas vale lembrar que é sobre o lucro. E mesmo você descontando a alíquota mais alta de imposto de renda, ele ainda assim tem uma rentabilidade pequena, mas superior à poupança. E também vale lembrar, né, que o Cleiton já falou aqui, mas não custa nada a gente bater o martelo em cima disso, a rentabilidade do Tesouro Selic ela é diária, tá? Então todos os dias você vai ver um pouco do seu dinheiro rendendo. Já na poupança a rentabilidade é mensal, né? Ela rende a cada 30 dias. Mas vamos lá, então qual é a notícia, afinal de contas, que deixou o Tesouro Selic mais atrativo? E a notícia é essa, que foi ao ar semana passada, onde diz que a B3, tá, que é responsável por cobrar uma taxa de custódia dentro dos títulos do Tesouro, ela resolveu isentar o Tesouro Selic da taxa de custódia de 0,25% ao ano. Sendo assim, essa isenção ocorre somente para o Tesouro Selic, de 0,25% ao ano para montantes até 10 mil reais. Ou seja, se você é um pequeno investidor, está começando agora, está iniciando agora no Tesouro Selic, você não vai ter mais essa taxa de custódia que é de 0,25% ao ano. Então, por isso, ele se tornou mais atrativo. Tinha muitas pessoas saindo, muitos investidores iniciantes, né, que estavam saindo do Tesouro Selic e indo para investimentos que não tinham essa taxa, como por exemplo o CDB, 100% do CDI, no Conta. Então, esses investimentos que já pagam a mesma porcentagem da Selic, né, o 100%, só que não tinham a taxa de 0,25% ao ano. Então, o Tesouro Selic ele percebeu que com a taxa Selic, como ela estava muito baixa, esse 0,25% ao ano estava muito alto e resolveu tirar essa taxa para deixar esse título mais atrativo. E para você entender o que é essa taxa de custódia do Tesouro Direto, ele é um percentual que a B3 cobra para você deixar o seu dinheiro investido no Tesouro. Então, parte desse percentual vai para custear algumas coisas da B3 e parte fica para a corretora onde você investe o seu dinheiro. E se você está confuso sobre o que é a B3, que eu estou citando aqui também, a B3 é a nossa bolsa de valores, tá bom? Mas voltando ao assunto aqui, ninguém mais vai pagar a taxa de custódia, Cleiton? Não é bem assim. Então, pessoal, como a notícia foi mostrada aqui para vocês, essa isenção é somente para o Tesouro Selic e para montantes até 10 mil reais.
Ou seja, todos os outros tesouros, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, ainda continuam com a taxa de custódia e para quem tem mais de R$10.000 investido no Tesouro Selic, também continua a taxa de custódia. Mas espera aí que eu vou explicar para você entender bem como que vai ser essa cobrança a partir dos R$10.000. Então vamos lá, uma pessoa que tem R$9.000 investido no Tesouro Selic, esse valor é inferior a R$10.000, essa pessoa está isenta, ela não vai pagar essa taxa de 0,25 ao ano. Porém, vamos ao exemplo agora de uma pessoa que tem R$11.000 investidos no Tesouro Selic. R$10.000 ela tem isenção e ela vai pagar 0,25 sobre os R$1.000 que excedeu os 10.000, afinal ela tem R$11.000 investidos. E o último exemplo, uma pessoa que tem R$20.000 investidos. Essa pessoa então tem isenção de R$10.000 e nos outros R$10.000 ela vai ter a incidência aí do 0,25%. Ou seja, pessoal, a isenção é de R$10.000. O valor que exceder esses R$10.000 vai ter a incidência do 0,25% ao ano. Bem, e já não é a primeira vez que o Tesouro acaba fazendo algumas alterações nos seus títulos, porque com o tempo eles acabam aí ficando, quem sabe, não tão interessantes. Então explica melhor aí, Eduardo, pra gente por que está tendo essas alterações na relação aí do Tesouro Direto, né, e agora nessa notícia do Tesouro Selic. Exato. Até um pouco mais de um ano, né, essa taxa de custódia do Tesouro ela era em torno de 0,3% ao ano. Só que com as quedas repentinas da taxa Selic, o que aconteceu? O Tesouro já cortou essa taxa, né, de 0,3 para 0,25. Só que como a Selic continuou caindo, se a gente pegar aqui, acho que em torno de 1 ano e meio, 2 anos atrás, a nossa taxa Selic estava em torno de 6,5%, 7% ao ano. Então 0,3% não era quase nada. Mas agora com essa taxa Selic de 2,25% ao ano, 0,25% fica pesado, né? Então por isso o Tesouro tomou essa iniciativa de fazer essa isenção. Por quê? Porque o Tesouro Selic estava deixando literalmente de ser atrativo, né? As pessoas estavam investindo tudo na Nuconta ou tudo no CDB 100% do CDI e tinham esquecido do Tesouro Selic, sendo que é um dos investimentos mais seguros do Brasil, né, Cleiton? É isso mesmo. Até agora vai uma questão aqui que nós vamos trazer para vocês, que se você tem dúvida aonde você quer investir a tua reserva de emergência, vai aparecer aqui para vocês, nós já temos um vídeo onde nós trazemos várias opções de diversos bancos e diversos tipos de investimento que são adequados aí para a reserva de emergência. Inclusive o Tesouro Selic é um desses investimentos. Então, pessoal, agora outra questão aqui que nós vamos trazer para vocês seria realmente, né, mesmo agora com essa diminuição aí, essa redução dessa taxa, passa a valer a pena eu deixar minha reserva de emergência no Tesouro Selic? E a nossa resposta é que vale sim, ainda mais para os investidores extremamente conservadores, para as pessoas que a segurança é o principal que ela procura. Então, para essa pessoa, o Tesouro Selic continua valendo a pena, só que temos que lembrar, mesmo para reserva de emergência, o foco é você ter a liquidez, né, que seria a facilidade no acesso. Porque se você tem um imprevisto, você vai precisar desse dinheiro logo. E temos que lembrar que o Tesouro Selic, você demora um dia útil para resgatar esse dinheiro. E, na verdade, ele cai na conta da corretora, para depois da corretora você resgatar e cair no banco para você sacar. Então ele tem essa dificuldade de um dia, coisa que outros investimentos não têm. Então agora nós vamos dar a nossa opinião, o Eduardo vai trazer aqui a opinião dele nesse sentido. Como que seria o ideal uma distribuição de uma reserva de emergência para você juntar a segurança, né, do Tesouro Selic, mas ainda assim poder ter acesso a esse dinheiro quando aparecer um imprevisto? Fala aí, Eduardo. Exato, né? Muitas pessoas acabaram deixando de utilizar o Tesouro Selic justamente por esse D+1, né? Mas você perde toda a segurança do investimento mais seguro do Brasil simplesmente por conta de um dia, né? De um dia útil que demora para você resgatar o seu dinheiro. E aí muitas pessoas perguntam, eu posso deixar tudo, por exemplo, na Nuconta? Pode, tá? Vale a pena lembrar que a Nuconta ela é um case, né? Um negócio que ela foi visado, ele está sendo construído para dar lucros no futuro, ou seja, nesse momento é um negócio que não dá lucros, tá? Até faz parte da estratégia dos investidores, o Nubank não ter lucro nesse momento, a gente tem um vídeo, vai aparecer aqui no canto explicando tudo isso para vocês, mas a nossa dica a respeito disso, se vale a pena deixar toda a sua reserva de emergência na Nuconta ou não. Você pode fazer o seguinte, você pode deixar um mês da sua reserva de emergência na Nuconta, que é um investimento que você vai poder sacar quando você desejar, né? E o restante você deixa destinado no Tesouro Selic. Nós fazemos isso com alguns outros investimentos, como por exemplo o CDB 100% do CDI, onde a gente deixa um mês, 2, e o restante a gente também procura deixar alguma coisa no Tesouro Selic, por conta do conservadorismo, né? Porque é um investimento mais seguro que a gente tem, né?
Exato, né? Você não precisa deixar tudo no Tesouro Selic, tudo na Nuconta. Quem sabe, né? Reserva de emergência são 6 meses no mínimo do seu custo de vida. Então, deixa um lá na Nuconta, que você vai ter acesso no débito ou em qualquer caixa eletrônico do banco 24 horas, e o resto deixa lá no Tesouro Selic, que aí vai ser tranquilo para você esperar esse um dia, né? E assim você não perdeu a segurança. Então, cuidado muito com os extremos, né? Nada precisa ser movimento em bloco. Exato. Sempre precisa ver o que traz mais segurança para você e mais praticidade. Então, quem sabe juntando um pouquinho de cada, fica aí a mistura, né? A junção perfeita. Então, pessoal, nesse vídeo nós entendemos tudo a respeito do Tesouro Selic, suas atualizações, abordamos os tipos de taxa, abordamos possibilidades para você aí guardar o seu dinheiro da reserva de emergência. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!